quebrando hoje, novos detalhes chocantes surgiram sobre por que George e Amal Clooney abandonaram o príncipe Harry e Meghan Markle. E o que é mais interessante é que este é o fim da amizade de celebridade que realmente impactou o príncipe Harry. Existem momentos na vida pública que parecem à superfície como nada. Um nome ausente de uma lista de convidados, uma fotografia que nunca foi tirada, uma chamada telefônica que ficou sem resposta por um pouco tempo demais. E depois, tempo suficiente para que ambos os lados compreendessem, sem ninguém dizer em voz alta, que algo tinha terminado. Este é um desses momentos. Exceto que as pessoas envolvidas não são pessoas comuns. E o silêncio, quando finalmente se tornou inegável, revelou-se mais alto do que quase tudo o que qualquer dos lados tinha dito publicamente em anos. George e Amal Clooney, Príncipe Harry, Meghan Markle, 3 nomes que outrora representaram a aliança de celebridades mais significativa da era pós-real. Uma amizade abençoada num dos casamentos mais vistos da história moderna, consolidada por uma defesa pública tão direta e tão pessoalmente custosa que deveria, por todas as regras de como estas coisas normalmente funcionam, ter sido o fundamento de algo duradouro. Não foi duradouro, e o que emergiu nas últimas semanas abalou todas as suposições que as pessoas fizeram sobre para onde esta história se dirigia. Porque George Clooney não é o tipo de homem que recua silenciosamente. 3 décadas de vida pública provam-no. Ele diz a coisa difícil. Ele associa o seu nome a posições quando isso custa algo. Por isso, quando ele recua completamente, sem uma palavra, sem uma explicação, sem sequer reconhecer as pessoas que outrora defendeu perante as câmaras, tem de se fazer a pergunta a que este canal existe para responder honestamente. O que realmente aconteceu esta noite? Vamos percorrer a cronologia completa desde o casamento que iniciou tudo, até a aparição no King's Trust que mudou completamente o quadro. As provas estão todas lá e são maiores do que parecem. O início, como esta amizade nasceu. Voltemos a maio de 2018. Capela de São Jorge, Castelo de Windsor, um casamento que parou o mundo durante uma tarde. A lista de convidados para o casamento de Harry e Meghan era, por qualquer medida, extraordinária. Uma daquelas raras ocasiões em que a densidade de nomes famosos numa única sala se tornou uma história por si só. Elton John atuou. Idris Elba, DJ, Jade na recepção. Serena Williams, David e Victoria Beckham, James Corden. A lista parecia um rol cultural de todos os que importavam na interseção de realeza, entretenimento, desporto e média em 2018. Mas entre todos esses nomes, um casal carregava um peso específico que ia além da fama. George e Amal Clooney. Pense no que aquela presença realmente representava. George Clooney não era simplesmente uma das estrelas de cinema mais reconhecíveis do planeta. Ele era e continua a ser uma das pessoas mais deliberada e estrategicamente influentes na vida pública global. A sua filantropia chegava a zonas de conflito. O seu envolvimento político levava-o a contato direto com chefes de Estado, instituições internacionais e o tipo de conversas nos bastidores a que a maioria das celebridades nunca se aproxima. Ele tinha passado anos a construir um perfil público que era sobre algo mais do que filmes e prêmios. Um perfil construído sobre a ideia de que a celebridade, usada com cuidado e com compromisso genuíno, podia realmente mover coisas. Amal Clooney operava, se é que isso é possível, a um nível ainda mais consequente. Uma advogada internacional de direitos humanos, cuja lista de casos parecia um levantamento dos mais graves falhanços institucionais da era moderna. Tribunais de crimes de guerra, processos de genocídio, casos de liberdade de imprensa nos mais altos tribunais do mundo. Ela não comparecia a eventos porque o marido era famoso. Comparecia porque era uma das mentes jurídicas mais formidáveis a trabalhar nos mais graves problemas globais da era. Estas não eram pessoas que procuravam proximidade com a fama. Eram pessoas que já operavam num mundo onde a família real representava uma instituição entre muitas que elas navegavam profissional e socialmente. A presença delas no casamento comunicava algo específico, algo que ia além de um simples endosso de celebridade ao casal feliz. Dizia, os Sussex chegaram ao mais alto nível da elite global, não apenas do mundo do entretenimento, mas da elite global funcional e consequente. O nível onde George Clooney faz chamadas sobre Darfur e Amal Clooney argumenta casos no Tribunal Penal Internacional. Esse nível.
E aqui está a coisa que torna a história subsequente tão significativa. A amizade não parou no casamento. Foi mais fundo. Nos meses que se seguiram, Harry e Meghan foram, segundo relatos, convidados para a vila de George Clooney no Lago Como. Se não sabe o que isso significa em termos de sinalização social, deixe-me explicar com precisão. A vila do Lago Como não é um lugar para onde as celebridades vão para serem fotografadas. Não é um cenário para um momento paparazzi cuidadosamente encenado, nem uma plataforma para uma publicação nas redes sociais sobre verões europeus. É um dos endereços mais privados e genuinamente cobiçados do mundo entre pessoas extremamente ricas, extremamente influentes e extremamente investidas em ter algum lugar para onde ir onde nenhuma dessas coisas está em exibição pública. Ser convidado para lá não significava que tinha comparecido ao mesmo evento que George Clooney. Significava que estava no mundo real dele, no mundo privado dele, o mundo onde as câmaras não estão. A importância desse convite no contexto de como Clooney gere o acesso à sua vida pessoal não pode ser exagerada. E depois veio 2019. E o que aconteceu em 2019 é o momento que deveria ter tornado esta amizade à prova de bala. A defesa e por que importou tanto. No início de 2019, Meghan estava grávida de Archie. Também enfrentava um nível de escrutínio mediático sustentado que se intensificava em intensidade e se tornava cada vez mais pessoal no seu alvo. A cobertura era implacável. O tom era, usando a palavra mais neutra disponível, hostil. E para Harry, que tinha visto o que a pressão mediática hostil sustentada tinha feito à mãe, o paralelo não era abstrato, era visceral, era pessoal. Era algo com que ele vivia todos os dias. Nesse ambiente entrou George Clooney, não com cuidado, não com o tipo de apoio de celebridade hesitante que soa como algo e não significa nada. Ele fez a comparação direta com Diana. Disse em linguagem clara que a imprensa estava a fazer a Meghan a mesma coisa que tinha feito antes, levando uma mulher ao mesmo fim. Leia novamente. Ele não disse que a cobertura era injusta, que teria sido a versão segura da declaração. Não disse que a média deveria refletir sobre a sua abordagem, que teria sido a versão diplomática. Ele ligou o tratamento dado a Meghan aos eventos que terminaram a vida de Diana. Fê-lo perante as câmaras, pôs o seu nome nisso. Escolheu dizer a versão mais dura da coisa que podia ser dita porque era a versão que ele acreditava ser verdadeira. Agora, quero que pense no que essas palavras significaram especificamente para Harry. Não para Meghan, embora devessem ter significado algo enorme para ela também. Para Harry, um homem para quem a ligação entre a pressão mediática e a morte da mãe não é uma metáfora nem um ponto de conversa política. É o trauma central da sua vida. É a coisa que moldou tudo. E aqui estava uma das figuras públicas mais credíveis, mais respeitadas e mais cuidadosamente posicionadas do mundo a dizer publicamente, em registro perante as câmaras, que o que estava a acontecer à sua esposa era a mesma coisa. Esse tipo de apoio não pode ser comprado, não pode ser fabricado. Só pode vir de alguém que olhou para a situação e concluiu que as apostas eram suficientemente altas para dizer a coisa difícil, independentemente do custo pessoal. E o custo pessoal era real. Clooney não estava a falar no vazio. Estava-se a falar num dos temas mais polarizadores da vida pública britânica. Estava a associar-se a uma posição que tinha inimigos. Inimigos institucionais poderosos ligados aos média que não esqueceriam que ele tinha tomado essa posição. Fê-lo na mesma. Se algum momento único deveria ter sido o fundamento de uma amizade que durasse, esse foi. Por isso, aqui está a pergunta com que preciso que fique enquanto avançamos para chegar à próxima parte desta história. Se aquele momento foi tão real quanto parecia, e todas as indicações são de que foi, o que seria preciso para o desfazer? O que poderia possivelmente acontecer nos anos que se seguiram para levar um homem que disse aquilo publicamente perante as câmaras a um lugar de silêncio completo e total? Estamos prestes a descobrir. O silêncio quando tudo parou. Harry e Meghan mudaram-se para a Califórnia em 2020. Isto deveria ser o início de algo. O capítulo da Califórnia, o capítulo de Hollywood, a prova de que a vida pós-real ia ser tudo o que a vida real tinha falhado em ser nos termos deles,
rodeados por pessoas que os escolheram livremente em vez de pessoas que lhes eram obrigadas institucionalmente. A amizade dos Clooney deveria ter sido uma pedra angular desse capítulo. Tinha todos os fundamentos no lugar. A visita ao Lago Como, a defesa de 2019, a profundidade de ligação que essas duas coisas juntas implicavam. O que realmente aconteceu foi o oposto de uma pedra angular a formar-se. Após a mudança, os sinais públicos da amizade dos Clooney não aumentaram, diminuíram e depois desapareceram. Nenhumas aparições conjuntas, nenhumas fotografias juntos em qualquer cenário público, nenhuns grandes eventos frequentados como dois casais, nenhuns reconhecimentos mútuos, do tipo que as celebridades usam rotineira e casualmente para sinalizar que uma relação ainda está a funcionar. A etiqueta, o comentário e a aparição na órbita das redes sociais um do outro, que comunica proximidade continuada sem exigir uma declaração formal. A era do Lago Como e a defesa de 2019 tornaram-se o ponto mais alto e tudo o que veio depois foi silêncio. Agora, o silêncio nas relações de celebridades não é automaticamente significativo. As pessoas ficam ocupadas. As vidas seguem direções diferentes. Nem todas as amizades geram evidência pública constante da sua existência. Isso é normal. Mas este silêncio tinha uma textura específica que o tornava diferente de uma deriva comum, porque não era apenas que os Clooney pararam de aparecer publicamente com Harry e Meghan. Era que as controvérsias dos Sussex continuavam a gerar momentos enormes, globais, impossíveis de ignorar, que eram precisamente o tipo de momentos a que alguém que tinha falado tão publicamente em 2019 teria tido uma razão óbvia para responder, se a amizade ainda fosse o que tinha parecido ser. A entrevista a Oprah em março de 2021, um dos eventos televisivos mais vistos em anos, uma transmissão de 2 horas na qual Harry e Meghan fizeram alegações específicas e graves sobre o tratamento deles dentro da família real, incluindo alegações sobre uma conversa relativa à cor da pele do filho por nascer. Isto não foi uma história menor, foi um bloqueador de conversa global, e era exatamente o tipo de momento, um momento sobre raça, sobre falhanço institucional, sobre o tratamento de uma mulher que Harry amava, que George Clooney já se tinha posicionado publicamente como algo com que se importava. Ele não disse nada. O documentário da Netflix em dezembro de 2022, 6 horas da história dos Sussex, contada nas palavras deles, com imagens de arquivo e testemunhos pessoais. Outro evento global. Outro momento impossível de ignorar. Outra ocasião em que o homem que tinha traçado o paralelo entre o tratamento de Meghan e a morte de Diana poderia ter escolhido dizer algo. Ele não disse nada. As memórias de Harry, Spare, publicadas no início de 2023. Um livro tão específico, tão detalhado e tão extraordinário nas suas caracterizações de conversas privadas e relações familiares, que dominou os ciclos noticiosos em todo o mundo durante semanas. O desmantelamento mais público da privacidade real em memória viva. Um momento tão significativo que quase todas as figuras públicas com qualquer ligação à história dos Sussex foram obrigadas a ter uma posição, mesmo que essa posição fosse um silêncio conspícuo. A posição de George Clooney foi um silêncio conspícuo, e de acordo com múltiplos relatos que circularam nos comentários reais e na cobertura de entretenimento no período desde então, não foi apenas silêncio público. Harry tinha aparentemente estado a tentar reconectar-se. Mensagens, segundo fontes familiarizadas com a situação, ficavam sem resposta por períodos prolongados. Reuniões que foram discutidas nunca se materializaram. Quando as interações ocorreram, foram descritas como educadas, mas sem nenhum do calor do período anterior. Não hostis, não confrontacionais, apenas vazias. Vazias da forma muito específica, como uma relação se torna vazia quando um lado tomou uma decisão e o outro lado ainda não recebeu a explicação. Essa textura específica, o desvanecimento lento em vez da ruptura, segundo múltiplos relatos, o que tornou isto particularmente difícil para Harry processar. Pense por que uma ruptura pública gera uma história com 2 lados. E histórias de 2 lados, por mais dolorosas que sejam, dão-lhe sempre algo com que trabalhar. Um mal-entendido pode ser corrigido. Um conflito genuíno, se ambas as partes quiserem resolução, pode encontrar uma. Quando alguém em quem confiava simplesmente se torna indisponível, sem qualquer razão declarada, não tem nada a que responder.
Nenhum caminho claro para descobrir o que mudou. Nenhum mecanismo para abordar a coisa que não pode ser nomeada porque nunca foi dita. A amizade simplesmente se torna, com o tempo, um fato no passado, e não há nada que possa fazer para mudar essa gramática. O King's Trust, o momento que cristalizou tudo. Agora precisamos de falar sobre o evento que transformou um arrefecimento privado numa declaração pública, mesmo que, e esta é a qualificação importante, quase certamente não tenha sido intencionado como uma declaração. Os King's Trust Awards, um evento prestigiado associado ao trabalho de caridade do rei Charles. O tipo de ocasião que atrai pessoas influentes de todos os círculos filantrópicos e institucionais em que os Clooney operam. E George e Amal compareceram. A um nível, isto é totalmente banal. Os Clooney movem-se por círculos institucionais e filantrópicos, que incluem organizações de caridade reais como algo natural profissionalmente. O trabalho jurídico de Amal leva a contato com instituições internacionais de todos os tipos. Os compromissos filantrópicos de George intersectam-se com organizações globais que operam em espaços adjacentes ao trabalho de caridade real. Não há razão, em princípio, para que comparecer a um evento do King's Trust fosse algo diferente do que parecia ser. 2 pessoas é comparecer a um evento que consideraram válido. Mas o contexto não permite essa leitura neutra. E aqui está por quê. Quando os Clooney apareceram nesse evento, Harry tinha passado 3 anos, através da entrevista à Oprah, do documentário da Netflix e das memórias, a caracterizar publicamente a família real como uma instituição que lhe tinha causado dano profundo e duradouro. Ele tinha nomeado nomes, tinha descrito conversas privadas, tinha colocado alegações específicas sobre membros específicos da família no registro público permanente de uma forma sem precedentes na história da família real. E a instituição no centro de todas essas alegações, a instituição que Harry tinha caracterizado como tendo falhado com ele, magoado e, em última análise, expulsado. Era a instituição cujo braço de caridade os Clooney estavam agora a escolher associar-se publicamente. Eles não fizeram nenhuma declaração sobre isso, não explicaram a sua presença, não a posicionaram em relação à história dos Sussex. Simplesmente apareceram como tinham todo o direito de fazer, num evento que consideraram válido. Mas os comentadores reais, e isto importa, não precisaram de uma declaração. O simbolismo da escolha era visível e foi notado em todos os lugares onde esta história é coberta. Enquanto Harry dizia publicamente ao mundo que a família real lhe tinha causado dano profundo, um dos casais de celebridades que ele supostamente considerava amigos genuínos estava num evento prestigiado associado ao seu pai, o rei. Não precisa de uma decisão deliberada para criar esse contraste. Só precisa da ausência de uma razão para não comparecer, e os Clooney aparentemente não tinham nenhuma. Agora, quero perguntar-lhe algo diretamente e quero genuinamente a sua resposta nos comentários abaixo, porque isto não é uma pergunta retórica. Acha que os Clooney sabiam exatamente o que aquela presença comunicaria? Acha que compareceram com plena consciência de como seria lida e fizeram a escolha na mesma? Ou acha que eles simplesmente foram a um evento que consideraram válido sem qualquer cálculo sobre a dimensão Sussex? Porque a sua resposta a essa pergunta muda consideravelmente o peso moral da história e não há versão da resposta que torne o resultado diferente para Harry. O quadro maior, a rede de celebridades dos Sussex em 2025. A história dos Clooney não existe isolada e para compreender a sua importância plena precisa de colocar dentro do quadro mais amplo de onde a rede de celebridades dos Sussex realmente se encontra agora, em 2025, em comparação com onde parecia estar em 2018. A lista de convidados do casamento era um documento cultural. Representava da forma mais concentrada possível o argumento que Harry e Meghan faziam sobre o seu futuro pós-real. Que eles tinham ligado com sucesso o mundo da monarquia britânica ao mundo da celebridade e influência cultural global. Que eles tinham acesso a todos. Que o capítulo da Califórnia ia ser construído sobre fundamentos de relações genuínas com as pessoas mais significativas no entretenimento, desporto e média. Olhe para essa lista de convidados agora, através da lente do que é publicamente observável em 2025. David Beckham,
uma das pessoas mais reconhecíveis do planeta e alguém que compareceu ao casamento de 2018 como amigo, em 2024 e 2025. O nome de David Beckham é consideravelmente mais provável de aparecer na cobertura associada ao rei Charles, William e Catherine ou à órbita filantrópica real mais ampla do que na cobertura ligada a Harry e Meghan. Relatos de tensões, especificamente em torno dos jogos invictos envolvendo Beckham a comparecer e a não encontrar o calor que esperava, têm circulado de forma persistente em fontes suficientes para se tornarem parte da narrativa aceite sobre como essa relação evoluiu. Idris Elba, o seu set de DJ na recepção do casamento, foi um dos detalhes celebrados daquela noite. As suas ligações profissionais públicas atuais ligam-no a organizações de caridade e iniciativas reais ligadas à monarquia. A sua ligação pública a Harry e Meghan não gera cobertura contemporânea significativa de qualquer tipo. Serena Williams, outrora descrita com precisão por relatos em múltiplas fontes como a amizade de celebridade mais genuína e duradoura de Meghan. Alguém cuja lealdade pública tinha sido testada em momentos difíceis da história dos Sussex e parecia resistir. Ela tem estado notavelmente silenciosa no período mais recente, não hostil, não distanciada de forma dramática pública, simplesmente silenciosa, de uma forma que representa uma mudança significativa do período anterior da amizade. E depois a Oprah, que representa o ápice de toda esta conversa, cujo envolvimento com os Sussex foi mais visível e mais comercial e culturalmente consequente do que quase qualquer outra pessoa na lista de convidados do casamento. A entrevista de 2021 foi o momento mais impactante de toda essa história pós-real dos Sussex. Colocou as alegações sobre raça, sobre falhanço institucional, sobre a saúde mental de Harry na conversa global de uma forma que nada antes ou desde igualou. E, no entanto, Oprah não escolheu o livro infantil de Meghan para o seu clube do livro. Não se associou publicamente a projetos significativos subsequentes dos Sussex da forma que o seu envolvimento de 2021 teria previsto. A descrição da dinâmica atual com Oprah, que tem circulado entre comentadores reais e de entretenimento bem informados, suficientemente próximos para se manterem ligados à história, se algo importante se desenvolver suficientemente longe para evitar ser puxados para o fallout contínuo, não é a descrição de uma amizade ativa e comprometida a operar em plena visibilidade. Agora, quero ser preciso sobre o que este padrão faz e não faz, porque a precisão importa aqui, e qualquer pessoa que lhe diga que isto é simples não o está a ler com cuidado. Este padrão não significa que todas as celebridades do círculo do casamento tomaram uma decisão coordenada e deliberada para se moverem em direção à família real e para longe dos Sussex. Essa leitura é demasiado arrumada, é demasiado coordenada, tem uma forma de conspiração que não reflete a realidade de como as pessoas individuais em mundos sociais complexos tomam realmente decisões. As celebridades individuais tomam decisões individuais por razões individuais. Nem todas essas razões são as mesmas, nem todas são calculadas. Algumas são simplesmente o peso acumulado do tempo e das circunstâncias e a evolução natural das relações sociais num período de pressão pública extraordinária. O que o padrão realmente mostra é algo mais específico e, de certa forma, mais revelador. As celebridades que outrora estiveram mais publicamente associadas aos Sussex simplesmente já não geram associações públicas com os Sussex. A ligação que outrora definia como eram percebidos em relação uns aos outros, deixou de ser visível. Não há aparições conjuntas a serem cobertas. Não há reconhecimentos públicos a serem feitos. Não há evidência contemporânea do tipo de relação social ativa que as amizades de celebridades normalmente geram quando estão a funcionar. São reais e valorizadas. Para os Sussex, essa evaporação cria um tipo particular de problema. Uma ruptura pública é uma história com dois lados. Pode envolver-se com ela, pode responder, pode procurar resolução se ambas as partes estiverem dispostas.
O desaparecimento silencioso da ligação não lhe dá nada contra o que reagir. Simplesmente deixa-o com uma lista de convidados de 2018 que parece consideravelmente diferente do mundo social que o rodeia em 2025 e nenhum mecanismo claro para mudar o quadro, a questão estrutural sobre o que foi realmente construída esta amizade. Aqui está a pergunta que corta através de tudo e é uma pergunta que vale a pena fazer honestamente, sem julgamento, sobre a natureza da amizade dos Clooney, especificamente, e sobre as relações de celebridades dos Sussex de forma mais ampla, sobre o que foram realmente construídas. O casamento de 2018 foi extraordinário. Foi uma das ocasiões cerimoniais mais prestigiadas da década. O tipo de evento que gera convites ligados ao estatuto, à ocasião e ao prestígio institucional tanto quanto, por vezes mais do que, uma amizade pessoal profunda anterior. George e Amal Clooney não tinham uma amizade estabelecida de longa data com Harry e Meghan antes de 2018. Não eram pessoas que tinham navegado anos de experiência partilhada juntos. Não eram ligações de infância, nem pessoas que tinham sido testadas pela adversidade antes de as câmaras os encontrarem. A presença deles no casamento fazia parte de uma lista de convidados que combinava ligações pessoais genuínas de longa data com pessoas convidadas, porque a escala e o significado cultural da ocasião tornavam a presença delas apropriada e mutuamente valiosa. Isso não é uma crítica aos Clooney, não é uma crítica a Harry e Meghan, é simplesmente uma descrição honesta do que um casamento real dessa escala realmente é. Um evento cultural tanto quanto uma celebração pessoal, cuja lista de convidados reflete afeto pessoal e prestígio institucional em proporções que apenas as pessoas dentro dele podem conhecer plenamente. Nesse contexto, e é aqui que a história se torna mais nuançada e mais interessante, a profundidade da amizade que se desenvolveu após o casamento. O convite para o Lago Como e a defesa de 2019 foi genuinamente impressionante precisamente porque foi mais longe do que a ocasião exigia. O casamento não obrigou Clooney a falar em 2019. O convite para o lago, como não o obrigou a ligar o tratamento de Meghan à morte de Diana perante as câmaras. Ele escolheu essas coisas. E as escolhas, em vez das obrigações, são onde a amizade real vive. Mas as escolhas também são feitas sob condições, e as condições que existiam quando Clooney fez essas escolhas em 2019 mudaram dramaticamente nos anos que se seguiram. A entrevista a Oprah, o documentário da Netflix, as memórias. Cada uma destas não foi simplesmente um capítulo na história dos Sussex. Cada uma foi uma intervenção comercial e pública importante que manteve a narrativa dos Sussex num estado de controvérsia contínua de alta intensidade. Cada uma adicionou ao registro público de alegações específicas sobre pessoas específicas. Cada uma gerou ciclos de cobertura que colocaram todos ao redor dos Sussex na posição de ou se envolver com a controvérsia ou não se envolver de forma conspícua. Com ambas as opções a acarretarem custos significativos, os Clooney não são simplesmente celebridades que por acaso são famosas. São pessoas com uma presença global cuidadosamente gerida, relações institucionais ativas que importam para elas profissional e filantropicamente, e um forte investimento num tipo específico de credibilidade global que leva anos a construir e pode ser danificada num ciclo noticioso. A marca deles é construída sobre prestígio, estabilidade e o tipo de relações cuidadosamente cultivadas, com grandes instituições internacionais que não prosperam na proximidade de controvérsia partidária, contínua e escalante. Eles não se distanciaram publicamente dos Sussex durante todo este período. Não criticaram, não fizeram declarações sobre a entrevista, o documentário ou as memórias. Simplesmente ficaram quietos. E no espaço dessa quietude, a amizade, se ainda estava a funcionar, tornou-se invisível. George Clooney ficar em silêncio sobre algo com que se importa não é um padrão que a carreira dele apoie. Volte atrás, nos 30 anos do registro público dele. Encontre a questão com que se importava onde escolheu silêncio estratégico em vez de envolvimento público. Não encontrará muitas. Este é um homem que foi a Darfur, que testemunhou perante o Congresso,
que escreveu artigos de opinião sobre corrupção política, que, em 2019, ligou o tratamento mediático de uma mulher que tinha conhecido num casamento a morte de uma princesa perante as câmaras sem hesitar. George Clooney ficar em silêncio sobre algo que deixou para trás é um padrão inteiramente diferente, e é um que a carreira dele, examinada com cuidado, apoia absolutamente. O que isto significa e o que Harry nunca viu chegar. De acordo com fontes citadas em reportagens que circularam nos comentários reais e na cobertura de entretenimento no período que antecedeu esta história, Harry nunca viu o arrefecimento chegar. Ele não leu os sinais, não compreendeu em tempo real que o desvanecimento lento era um desvanecimento e não uma pausa. Esse detalhe, se preciso, é talvez a parte mais dolorosa de toda a história, porque sugere algo sobre a natureza do projeto pós-real que vai além da amizade dos Clooney especificamente. Sugere que Harry se mudou para a Califórnia com um conjunto de suposições sobre o que eram as suas relações em Hollywood e o que continuariam a ser. Suposições que se revelaram não corresponder à realidade de como essas relações funcionavam realmente. As relações em Hollywood carregam a sua própria lógica específica. Essa lógica é, em parte, sobre ligação pessoal genuína. E algumas dessas ligações, como a história anterior com os Clooney demonstrou, podem ser genuinamente reais e significativas, mas é também, em parte, sobre alinhamento de marca, sobre como os custos e benefícios da proximidade parecem em qualquer momento dado, sobre se ter o seu nome publicamente associado a uma pessoa ou projeto específica serve às coisas que está a tentar construir ou as complica. Quando Harry e Meghan chegaram à Califórnia, o cálculo em torno de se associar a eles publicamente era relativamente direto para os Clooney e para muitas das outras ligações da era do casamento. Os Sussex eram figuras simpáticas nesse momento, pessoas que tinham deixado uma instituição constrangedora para viver nos seus próprios termos, apoiadas por uma mulher enormemente popular que tinha enfrentado hostilidade mediática documentada. A associação custava relativamente pouco e oferecia alinhamento cultural significativo com valores progressistas em torno de raça, liberdade de imprensa e responsabilidade institucional. À medida que a história dos Sussex evoluiu através das revelações escalantes, as memórias, as alegações específicas sobre membros específicos da família, as controvérsias em torno dos jogos invictus e outras iniciativas, o sentido entre alguns observadores de que o capítulo pós-real estava a gerar mais calor do que luz. O cálculo em torno dessa associação mudou, não necessariamente da noite para o dia, não necessariamente através de qualquer decisão única, mas, gradualmente, da forma como as coisas graduais acontecem através do peso acumulado de escolhas individuais sobre eventos individuais e momentos individuais. Hollywood não se mudou para Montecito. Os Sussex mudaram-se para Hollywood. E em Hollywood, as pessoas que definem a arquitetura social, que estabelecem os termos, que controlam o capital simbólico de qualquer sala dada são as pessoas que já estavam lá antes de você chegar. Os Clooney já estavam lá. Tinham as suas redes, as suas relações institucionais, a sua presença global cuidadosamente gerida. A chegada dos Sussex não reorganizou essa arquitetura, adicionou 2 novos nomes ao mundo existente. E à medida que a história dos Sussex se tornava mais complicada, mais controversa e mais exigente de uma posição, as pessoas nesse mundo existente fizeram cálculos individuais sobre se a associação ainda servia o que estavam a construir. A aparição no King's Trust não foi uma declaração de guerra. Não foi um movimento deliberado contra Harry. Não há evidência de que tenha sido intencionada como algo diferente de 2 pessoas a comparecer a um evento que consideraram válido. Mas demonstrou algo real. Os Clooney estavam a manter as suas próprias redes. Essas redes não se tinham reorganizado em torno da chegada dos Sussex. E essas redes, que incluíam o órbita caritativo e institucional da família real britânica, estavam disponíveis para os Clooney independentemente do que tivesse ou não acontecido em Montecito. Não há versão desta história com um final limpo, e qualquer pessoa que lhe ofereça está a dar-lhe uma narrativa que prefere, em vez de uma leitura honesta de uma situação humana complicada. O que aconteceu entre George e Amal Clooney e o príncipe Harry e Meghan Markle é a história de uma amizade que foi real no tempo em que existiu. A evidência para isso é a defesa de 2019 que foi real, que custou algo.
Um homem que fala sobre as coisas com que se importa escolheu falar sobre isto e ligá-lo ao pior evento na vida de Harry. Não se faz isso casualmente. Mas coisas reais ainda podem terminar. E podem terminar sem traição, sem um único momento definitivo, sem ninguém ser o vilão da história. Podem terminar porque as condições que as tornaram possíveis mudaram, e o fundamento, por mais genuíno que fosse, não foi construído para sobreviver à mudança. É o que parece ter acontecido aqui. E Harry, segundo múltiplos relatos, nunca o viu chegar. Se isso for verdade, e a consistência dos relatos sugere que provavelmente é, então a parte mais dolorosa desta história não é o silêncio ou o arrefecimento, ou a presença no King's Trust. A parte mais dolorosa é a possibilidade de que a amizade que Harry acreditava ter e a amizade que realmente existia não fossem precisamente a mesma coisa. E que a lacuna entre essas duas versões só se tornou visível quando as circunstâncias mudaram o suficiente para a revelar. Subscreva o Palace Insider, se quiser estar aqui quando o próximo capítulo desta história chegar, porque ela está sempre em movimento, e os detalhes mais importantes são quase sempre aqueles que parecem à superfície como nada. Dê like se isto lhe deu algo em que pensar e diga-nos nos comentários que teoria acredita. Lemos cada uma delas. Vemo-nos quando a próxima chegar.